Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Neste domingo 20 de abril de 2025, domingo de ressurreição, eu gostaria de abordar o fato que nós estamos vivendo num mundo de frieza, incredulidade e de rejeição. Rejeição a tudo aquilo que é correto, honesto, cristão. Essa é a realidade do mundo atual. É a realidade do que nós vivemos. Lá em Mateus, no capítulo 24, o versículo 12, o Senhor Jesus, falando aos seus discípulos, ele disse: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por haver se multiplicado a iniquidade, essa iniquidade promovida pelo pecado e alimentada pelo relativismo. Valores ridicularizados, tal como nós encontramos em Isaías, no capítulo 5. Vamos a ler em Isaías, capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Tudo é relativo. Quando você estabelece alguma coisa, faz lembrar as pessoas de algum padrão, elas logo retrucam com bem, mas não é bem assim. Né? Tudo é relativo. Para muitas pessoas, isso é o seu padrão de vida. Tudo sendo relativo. Né? Então essa iniquidade, né, é alimentada por esse relativismo. Né? Leva tudo isto a uma frieza espiritual. Até mesmo nas vidas, nos corações de muitos cristãos, tudo se torna relativo. Não, a Bíblia diz assim, mas veja bem, precisamos entender, e aí colocam padrões que são completamente alheios à palavra de Deus. Não é bem assim. Essa é a frase favorita daquela pessoa que de maneira alguma quer reconhecer a vontade de Deus revelada na palavra da Bíblia. Leva uma frieza espiritual até no coração de muito cristão. Mas também encontramos uma pergunta que o próprio Senhor Jesus fez, e nós encontramos em Lucas 18:8. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E quando ele pergunta isso, é uma pergunta retórica, né? E nós sabemos muito bem que as perguntas retóricas sempre se respondem com negação. Não.
quando ele pergunta isto, essa fé a qual ele menciona, a confiança total em Deus, na obra que ele realiza, a confiança total no Messias ressurreto. E o que nós vivemos ao nosso redor é o desvio dessa fé. E esse desvio é incentivado pelo falso evangelho, por uma fé utilitarista. É aquela fé, entre aspas, que leva a milhares e milhares e milhares, milhões de pessoas a procurar um evangelho de prosperidade neste mundo. É a fé utilitarista. Enquanto isso, a fé verdadeira, a fé bíblica, é desprezada, é rejeitada. Tudo isto traz como resultado angústia e desânimo nos nossos corações. E nos perguntamos, há esperança? E é necessário procurar na palavra de Deus a resposta. E sim, é o que encontramos. Sim, há esperança. Porém, não há essa esperança em ideologias, na ciência ou em crenças. Tudo isso está ao nosso redor. A única esperança está baseada na ressurreição. E a ressurreição que garante que a cruz não foi um fracasso, como disse aquele herege argentino que tem a sua sede em Roma. É a ressurreição que garante que a cruz foi o triunfo, a vitória. A sepultura vazia é o selo da fé cristã autêntica. O apóstolo Paulo nos diz na sua carta aos Coríntios, na primeira epístola, no capítulo 15, a partir dos versículos 14 a 19, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou. E se na verdade os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se não ressuscitou, se não existe, se tudo isso não passa de uma crença, né, do cristianismo, chegamos à conclusão, pela lógica, que a nossa pregação é em vão, que somos falsas testemunhas porque afirmamos algo que não aconteceu, permanecemos em nossos pecados, estaríamos perdidos e seríamos os mais miseráveis dos homens. Mas sim,
O Senhor Jesus ressuscitou. E isto aconteceu apesar de todos os seus inimigos fazer de tudo para ocultar esse fato. O corpo do Senhor Jesus, colocado naquela sepultura, foi selado debaixo da lei romana. Os selos que vedavam qualquer alteração da sepultura tinham o selo imperial romano. E foram postos os soldados militares romanos, guerreiros, os quais ficaram inertes quando a ressurreição aconteceu. Isso está nos registros, nos relatos. E esses soldados foram imediatamente, não aos seus superiores, mas foram aos sacerdotes, aos líderes judaicos, para pedir proteção, dizendo o que havia acontecido. E os líderes, tomando conselho entre si, deram uma grande soma aos soldados e disseram: dizei que vocês dormiram em serviço, e que enquanto estavam dormindo, os discípulos do Nazareno vieram e roubaram o seu corpo. E nós vos poremos em proteção diante dos vossos superiores. E essa foi a narrativa aceita e difundida pelos inimigos do cristianismo. Mas o fato é que o Senhor ressuscitou, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. A ressurreição não é simplesmente uma celebração, não é simplesmente uma tradição que o cristão deveria guardar. A ressurreição é o coração do cristianismo. Sem a ressurreição, tudo cai por terra. A fé salvadora exige a crença na ressurreição. É isso que nós encontramos em Romanos, capítulo 10, versículo 9. Romanos 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A fé salvadora envolve essa confissão consciente, lógica. A ressurreição não é só um detalhe teológico, próprio do cristianismo, próprio das suas tradições. Não. A ressurreição é o âmago da fé cristã. É imprescindível crer nisto para ser salvo. Por isso, pese a todas as trevas que nos rodeiam, pese a todo esse mundo de frieza, de incredulidade, de rejeição a tudo o que é correto, certo, decente, apesar de tudo isso, existe esperança. E essa esperança está justamente nesta nossa fé no Cristo que ressuscitou.
venceu o túmulo, venceu a morte, ressurgiu triunfante. Na cruz do Calvário, os nossos pecados foram carregados sobre ele. Por nossos pecados foi ele entregue. Mas a sua ressurreição é o carimbo final, é o selo de Deus que garante a nossa justificação. Por isso, o apóstolo Paulo diz: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Há esperança, sim. Há um pequeno grupo de homens, mulheres e crianças que a palavra de Deus chama o remanescente fiel, que confessa e proclama que Cristo ressuscitou. Tal como o apóstolo Paulo afirma na sua carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito primícias dos que dormem. De fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. E a todos aqueles que confessamos a fé única e verdadeira, um dia Ele vai vir para resgatar. Ele está prestes ao seu retorno, a procurar a sua igreja, a noiva do Cordeiro, como está escrito nas Escrituras. Que esta data em que nós lembramos da ressurreição do nosso Senhor e Salvador nos acompanhe em todo instante. Nós cremos, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro, e assim mesmo se entregou e ressuscitou para nossa justificação. Que o Senhor Deus conceda a cada um esta certeza através do seu Santo Espírito nos nossos corações. Que o Senhor les abençoe e les guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê paz. Amém.